Então, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aos nossos trabalhos, cujo tema é cura gay, já fazendo-se presente à mesa o professor Leandro Paraense, a professora Bruna Campos e a professora doutora Ivete Sacramento. Esta última se colocou à disposição para tratar da matéria, para tratar do tema, uma vez que já havia dito que amanhã toda dela seria minha. Então eu, que sou uma pessoa que desejo compartilhar essa presença com vocês, já estou colocando-a à disposição de todos. Diferente, eu creio, que do outro momento, Leandro, havendo oportunidade, a gente abre para o debate, né? Porque no outro momento nós não podemos abrir para o debate, considerando adiantada a hora e não havendo mais prejuízo a este segundo momento com vocês. Assim sendo, eu passo a palavra à mesa ao professor Leandro Paraense. Fica preso, né? Bom dia, gente. Em primeiro lugar, me travaram aqui, né, gente? Eu queria agradecer a presença. A gente está saindo, eu gosto de mexer, não Bom, eu queria primeiro agradecer o convite e agradecer a presença do professor Ivete Sacramento, que eu não tenho tanta afinidade assim, mas já tive a oportunidade de compor mesa em diversas ocasiões, em função da militância mesmo, né? E queria começar, já que a gente tem pouco tempo, fazendo um link, porque na verdade, é engraçado que a carta que a professora Ivete leu no final falava de cura também. E eu aprendi uma coisa com colegas anarquistas, e anarquista aqui num termo bom. Eu aprendi com anarquistas que a luta setorizada contra preconceito é uma luta burra. Porque o preconceito raramente é unidirecional. É muito raro você ver uma pessoa que seja racista, mas não seja homofóbica. A raiz de quase todo preconceito, ainda que obviamente uma se deva à orientação sexual, outra à questão de gênero, outra à questão étnica, outra à questão religiosa, mas no fundo, a raiz de toda intolerância acaba sendo a dificuldade de lidar com a diferença. E uma fala que normalmente eu uso ao final das minhas falas, né, sobre diversidade, nesse caso vou conversar por ela. Eu sempre peço às pessoas que não respeitem ou tolerem a diversidade. Valorizem. É tão interessante, é tão bonito a ideia de diversidade. Quando alguém tem um filho, o que te encanta é quando ele faz. Quem é que tem filho? Se o menino todo dia acorda, faz a mesma coisa igualzinha, não importa. O que é que te faz dar risada? O que é que te traz algo adicional? Não é a diferença? Se o professor chega na sala de aula e sabe a mesma coisa que você, que diabo ele vai agregar na sua vida? O que pessoas iguais agregam na vida uns dos outros? Essa diferença de olhar que é fundamental, né? A psicologia já percebe isso há muito tempo. A gente que não percebe. E tudo isso tem um fundo de hipocrisia. Eu não vou falar de racismo, mas eu queria aproveitar, só porque no finalzinho foi falar da questão de cotas, e eu acho que isso acaba tocando também um pouco a questão da diversidade sexual, porque todo mundo fala a questão de cotas. Eu sou totalmente a favor de cotas. Cotas étnicas raciais. Mesmo tendo duas filhas lourinhas, que já sabe e tal, são duas filhas alouradas, puxaram não sei a quem, né? Talvez ao vizinho, mas são duas filhas alouradas. Então, não sou eu que vou me beneficiar com isso, não é minhas filhas que vão se beneficiar diretamente, mas eu sempre digo a elas e digo a meus parentes que são contra mim, digo o seguinte, olha, elas vão se beneficiar. Por quê? Porque eu fui professor da UFBA, eu peguei a última turma sem cotas, e a primeira turma de cotas na UFBA, e vi a grande diferença que foi, diferença para melhor. Eu não sei como é que está hoje em dia. Então eu não gosto de ficar falando, mas na época eu vi. Foi uma diferença sensacional.
a qualidade do curso como um todo cresceu muito também em função dessa multiplicidade, em função dessa diversidade de ideias. E como ontem foi dia do professor, eu gosto sempre de lembrar não era brincadeira, era uma coisa que ele dizia sério, o professor Rubem Alves, que era filósofo, educador, teólogo, né? Sensacional, foi um dos muitos que nos deixaram, não foi 2015, 2016, no João Paulo Ribeiro, foi um mês que foi muita gente embora. E ele dizia uma coisa, ele chegou a fazer essa proposta na USP. Todo mundo, na minha época, era assim, né? Na época de muitos de vocês, que têm quase uma idade, a gente fazia vestibular e dizia, o vestibular, ele é muito injusto. Você não pode avaliar o conhecimento, você não pode avaliar tudo de uma pessoa, etc., com base naquelas provas. Não é? Eu não conheço uma pessoa que diga assim, não, vestibular é hiper justo. O que? Aquele modelo de vestibular é a forma perfeita, não. Todo mundo diz, é injusto. Quando se propõe, não mede o mérito de ninguém. Quando se propõe cotas, aí todo mundo diz, e a meritocracia? Eu digo, agora o sistema que todo mundo acusava é meritocrático? É justo? O professor Rubem Alves chegou a propor, na época da USP, que se substituísse o vestibular por sorteio. Se inscreva, as vagas serão sorteadas. Ele disse, sim, mas isso é melhor do que o vestibular. Ele disse, não é melhor que o vestibular. Mas pelo menos nós salvamos o ensino médio. Porque aí, o que está acontecendo, ele já viu isso há muito tempo, é que o ensino médio ia ser sucateado como um mero, né, reprodutor e preparador para vestibular. E hoje, quem é aqui do curso de Direito sente isso no curso de Direito? Quem formou há mais tempo, né? Quem aqui são os professores de hoje? Professora Simone, professor Isidoro, professora Bruna, sabe como os cursos em geral, quase sem exceção, são muito mais focados para a ideia de prestar exames. Exame da OAB, exame disso, exame daquilo outro. Essa hipocrisia é o que nos move. E foi essa hipocrisia que foi revelada recentemente, quando um juiz do Distrito Federal, né, deu uma liminar, um tanto confusa, para dizer o mínimo, e trouxe à baila de volta a discussão sobre cura gay. Né? A ideia de se permitir o tratamento de pessoas que são gays. Essa discussão, na verdade, existe há muito tempo, porque é um pleito muito antigo. Alguém aqui já deve ter ouvido falar numa psicóloga cristã chamada Marisa Lobo, tá? E ela se designa psicóloga cristã, agora até começou a tirar, desassociar as duas coisas, e ela defendia sim a possibilidade de fazer a cura de pessoas que são gays. Eu acredito que muitos não tenham tido acesso à decisão, então eu não vou ler a decisão, são 4 páginas, a quinta é sua assinatura, mas tem um trecho dela que eu acho importante, que é para mostrar exatamente o que ela quis dizer e o que ela deixou em aberto para nós. A ação, na verdade, era uma ação civil pública proposta por alguns psicólogos contra uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que restringia e proibia o tratamento de redesignação da orientação sexual, tá? E aí, o que ele disse, ele vem na fundamentação dele, dizendo que alegavam que essa decisão, essa resolução era ato de censura, impedindo os psicólogos de desenvolver estudos, atendimentos e pesquisas científicas acerca do patrimônio cultural e científico do país, na medida que restringe a liberdade de pesquisa científica assegurada a todos os psicólogos pela Constituição. E aí ele marcou uma audiência de justificação para ver se dava ou não a liminar. Ele falou que ele elogiou o juiz, elogiou a resolução, disse que de fato não há que se falar em cura gay, mas ao final, olha que coisa interessante, a norma em questão, a resolução, em linhas gerais não ofende os princípios maiores da Constituição.
apenas alguns de seus dispositivos, quando e se mal interpretados, podem levar a equivocada hermenêutica no sentido de se considerar vedado ao psicólogo realizar qualquer estudo ou atendimento relacionado à orientação sexual. E aí ele diz, a fim de interpretar a citada regra em conformidade com a Constituição, a melhor hermenêutica a ser conferida àquela resolução deve ser aquela no sentido de não privar o psicólogo de estudar ou atender aqueles que, voluntariamente, venham em busca de orientação acerca de sua sexualidade, sem qualquer forma de censura, preconceito ou discriminação, até porque o tema é complexo e exige aprofundamento científico necessário. Por todo exposto, há os pressupostos necessários à concessão parcial da liminar, e aí ele determina. Aí ele diz, sendo assim, define em parte liminar para, sem suspender os efeitos da resolução, determinar ao Conselho Federal de Psicologia que não a interprete de modo a impedir os psicólogos de promover estudos ou atendimento profissional de forma reservada, pertinente a, entre parênteses, orientação sexual, garantindo-lhes assim a plena liberdade científica acerca da matéria, sem qualquer censura, necessidade de licença prévia. Qual foi o equívoco aparente desse juiz? E isso é um debate que é até bom ser tratado quando há psicólogos também. Tem algum estudante de psicologia aqui? Agora? Não, só de área jurídica? Bom, já de cara, eu não sei porque ninguém entrou com embaixo de declaração contra essa decisão, porque a fundamentação dele vai dizendo que está tudo ok, a semana inteira. E aí no final ele diz, mas vou fazer uma interpretação conforme. E aí dá uma liminar que, enfim, não faz muito sentido para mim. Já foi objeto de agravo e provavelmente vai ser derrubado. A questão central é, como se faz pesquisa científica em psicologia? E o que é, talvez esse tenha sido o pior e para mim o maior motivo de discussão. Posso eu... Eu vou ficar andando assim, tá? Porque esse negócio não vai comigo. Posso eu virar e dizer, olha, não vou tratar você se você, Sofia, vier até mim dizendo assim, eu quero me reorientar. A pergunta é, eu posso negar esse atendimento a você? Porque esse acabou sendo o grande cerne. O que todo mundo discute é, mas Leandro, vem cá, ninguém está obrigando uma cura tal. Não, se a pessoa se sente angustiada e deseja fazer uma mudança, uma reorientação, ela não deveria ter acesso a isso, ter o direito de ter a sua reorientação conforme ela quiser? Não parece razoável? Mas tem um detalhe que as pessoas costumam ignorar. Eu li recentemente uma pesquisa que saiu informando sobre as pessoas que querem fazer a destransição de gênero. Aí já não é questão de orientação sexual, é gênero. Pessoas que se transgenitalizaram e depois se arrependeram. E quando eu li a pesquisa, todos os casos, com exceção de um que não ficou muito claro, todos os casos não se deveu, nenhum deles se deveu a um arrependimento real ou a um reentendimento de qual é seu gênero. Tipo, eu, Leandro, me percebo mulher, então faço a transgenitalização, começo com tratamento hormonal, faço depois a neovulvoplastia, né, lá embaixo e tal, faço toda essa redesignação e me descubro, não, eu não sou, depois não, eu sou homem mesmo. Nenhum dos casos foi isso. Todos os casos trazidos pela pesquisa eram de pessoas que tinham problemas, alguns com as dores, alguns com a dificuldade, às vezes, do tratamento, não é? Não imaginava, porque às vezes tem tratamento, você tem a dificuldade de cirurgia, toda cirurgia tem, né? É complicado e tal. Mas a grande maioria relatava que perdeu amigos, perdeu família, perdeu emprego, portanto não conseguia se adequar ao seu novo gênero na sociedade. Aí eu lhe pergunto, essa pessoa de verdade não se identificava com seu novo gênero ou não conseguia desempenhar seu novo gênero dentro da sociedade? A pergunta que se faz
E aí eu posso fazer essa mesma pergunta. Se eu perguntasse para várias pessoas negras que sofrem os piores preconceitos, que eu não posso dizer quais são, Isidoro não pode dizer quais são, eu e Isidoro somos aqui exemplos primordiais de pessoas que não são vítimas de preconceito algum. Somos homens, héteros, suponho, cis, trans, que pode ser bi. A própria risada é demonstração de preconceito. Já perceberam isso? A própria risada é demonstração do nosso preconceito. Não é piada, mas é sério. Gente, quem me conhece sabe, eu faço essa reserva. Quando pergunto sobre minhas filhas, eu digo, eu tenho 2 filhas, por enquanto mulheres. Uma tem 6, a outra acabou de fazer 4. Eu não sei se elas são trans, elas são muito novas ainda. Eu não digo se elas não são sexuais ainda a princípio. E eu digo isso com sinceridade. É óbvio que meu sogro quer me matar até hoje, é óbvio que minha sogra não gosta de mim por causa disso, mas eu falo isso com honestidade. Eu não sei, é bem provável que elas sejam mulheres e sejam cis, ou seja, não trans. Mas eu não sei, e eu falo isso. Quem me conhece sabe, eu não falo isso em tom jocoso, embora pareça. Eu falo quase todo em tom jocoso, isso eu falo sério. E a gente não é negro, somos caucasianos, etc. A gente não sofre preconceito de nada, mas vamos pegar aqui uma pessoa que é provavelmente negra e por causa dessa situação sofre todo tipo de violência, todo tipo de discriminação. Alguns deles, como provavelmente acabou sendo o caso de Michael Jackson, não quiseram ou não quereriam, se pudessem, se adequar ao sistema para parar de sofrer esse preconceito. Aqueles mais fracos, possivelmente sim. Não perceberiam que não há nada de errado com eles, e sim com a sociedade. Mas se a gente trouxer essa discussão à baila aqui, todo mundo vai dizer, isso é racismo. E é racismo. E é. Porque o que a gente tem que fazer as pessoas perceberem é que ser negro, ser branco, ser asiático, ser o que quer que seja, não faz você melhor ou pior a princípio que ninguém. E não deveria ser motivo de preconceito. A forma como a sociedade te trata, e por isso faz com que você passe a desenvolver uma certa aversão a isso que você é ou manifesta, é muito mais problema da sociedade do que seu. E aí eu lhe pergunto, então deveríamos admitir tranquilamente e tranquilizar um tratamento como, sei lá, que eventualmente Michael Jackson fez, se é que ele não tinha vitiligo mesmo, né? Existe aquela história, etc. Eu acho que ninguém vai apoiar isso. Eu acho que o quê? Quando uma pessoa que é vítima, uma mulher que vai, porque é vítima de violência, porque é vítima de assédio constante, porque é objetificada e reificada, porque o primeiro elogio que houve não é sobre a sua inteligência, é sobre sua aparência, e o segundo elogio, aí sim pode ser sobre sua inteligência. Essa pessoa que sofre esse tipo de preconceito, quando ela, por diversos problemas que passa a desenvolver, vai buscar ajuda, não é para virar homem. É para saber como enfrentar a sociedade que aí está. O que o Conselho Federal de Psicologia em 1999 fez com a resolução foi dizer o seguinte: olha, não vamos mais tratar a orientação sexual como doença. Por quê? Porque um cara, em 1905, num dos seus 3 ensaios sobre sexualidade, virou e respondeu uma carta de uma mãe perguntando: ô Freud, por que meu filho é gay e tal, precisamos tratar isso, o que levou a meu filho a ser gay? Ele, na honestidade pura dele, disse: senhora, precisamos antes de tudo descobrir por que nós escolhemos e elegemos um objeto de desejo. Por que as pessoas são heterossexuais? Isso é um comportamento natural. Bom, eu não vejo 2 coisas. Primeiro, eu não gosto dessa discussão de natural. Me perdoem, mas toda vez que a gente diz assim, mas é porque não é natural. Tá certo, vamos lá. Primeiro, casamento também não é natural. Eu não conheço nenhum animal que casa. Alguém conhece? Eu sou a favor do casamento. Acredito que a maioria de vocês é também. Boa parte. Não vou dizer todo mundo. Não é?
Mas o que é ser normal? Aí eu lhes pergunto, quantos aqui não querem ter filhos? Alguém aqui não quer ter filho? Eu já tive 2 tal. Alguém aqui não quer ter filho? Diz assim, olha, eu não tenho vontade, eu não nasci para ser pai, não nasci para ser mãe. Tem alguém aqui que não queira ser filho? Não queira ter filho? Aí. Vamos lá. Você acha que você merece tratamento? Tem certeza? Isso não é normal. Sabe por quê? O mundo foi feito para que a humanidade possa procriar. Se você não procria, vai faltar gente. Gente como você pode ser responsável pela extinção da humanidade. Já pensou se todo mundo fosse como você e não quisesse ter filhos? A humanidade ia acabar. Já ouviram esse discurso? Normalmente são eles que motivam, por exemplo, a ideia que é presente o tempo inteiro nas cabeças das pessoas de que essa orientação sexual é divergente. De que a pessoa que goste, por exemplo, de alguém do mesmo gênero, do mesmo sexo que ela, é errado. E de tanto ouvir isso, ela muitas vezes acaba internalizando e começa a dizer, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Aí vocês vão perguntar assim, vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar 30, 40 anos atrás, década de 60, década de 70, uma mulher que dissesse, mulher de classe média, branca, porque a gente sabe que, né, os pobres negros tinham, infelizmente, tinham um tratamento a ser dispensados diferentes. Uma mulher de classe média, branca, ela não, se ela dissesse, eu não quero casar, eu quero desenvolver um emprego, então eu não quero casar, a primeira coisa que o pai dessa mulher faria, provavelmente seria procurar auxílio para ela. Na época não existia muito a cultura do psicólogo, da terapia, etc. Se existisse, ela seria mandada para a terapia. Como uma mulher não casa? Isso é absurdo. Ela deve ter algum trauma de infância. Não é verdade? Professor Ivete, que disse que tem 65 anos, talvez ela tenha pego na juventude dela um pouco desse período. Se dissesse alguém na sua juventude, com 15 anos de idade, dizendo assim, pai, eu quero crescer e eu quero ser mãe solteira. O que seria dito de ti? Não seria lhe recomendado um tratamento? Provavelmente a senhora não iria até o médico buscando perguntar o que há de errado consigo, dizendo, doutor, eu tenho um problema, eu não sou normal, eu preciso ser curada desse pensamento ensandecido que me leva a não querer casar e ter filho. É por isso que nós questionamos hoje se realmente deve ser dada essa liberdade para que as pessoas trabalhem uma reorientação sexual, mesmo quando é espontânea. Por quê? Porque o que se percebe por estudos até agora é que 95% das vezes, no mínimo, isso é motivado por pressões e por inadequação na sociedade. Mas aí volta a se perguntar, o problema é da pessoa ou é da sociedade? Aí eu devolvo a pergunta, se uma pessoa como, vamos pensar aqui, Gisele Bündchen, olha e diz assim, eu estou muito gorda, eu preciso perder 20 quilos, meu peso ideal é 38 quilos, eu gostaria. E aí ela vai no médico pedindo ajuda, porque é a vontade dela. Essa vontade deveria ser atendida só porque é a vontade dela, ou você perceberia que, na verdade, a raiz do problema dela provavelmente é outra? Não é aqui fazer um recorte em relação a gênero. Durante muitas décadas se questionava essa questão das pessoas trans. E o que acontecia? Não acho que foi uma questão ideológica que alguém disse assim, olha, vamos agora permitir que as pessoas sejam trans, vamos dizer que isso não é mais uma doença e tal, e em vez de tentar curar mentalmente essas pessoas, vamos admitir que elas têm o gênero diferente do seu gênero, né, biológico e tratar o corpo e não a mente. Gente, isso não foi assim. Durante décadas e décadas e décadas,
pessoas transgêneras foram submetidas a todo tipo de tratamento psiquiátrico, neurológico, mental que você pode imaginar, sem nenhum caso real, comprovado, inequívoco de sucesso. Casos aparentes de sucesso, poucos. Começou-se a perceber que não adiantava tentar tratar a mente daquela pessoa e dizer, bom, existe uma disforia? Existe. O que se chama até hoje, está lá na CID, na Classificação Internacional das Doenças, como sendo disforia de gênero. Você tem um gênero, né, psíquico e um gênero biológico. E o que se tentava fazer anos atrás era adequar sua mente. Falharam. Perceberam que não dava. Então, o que é melhor? Puxando agora para o direito, permitindo a dignidade da pessoa humana, o autodesenvolvimento, permitindo que a pessoa viva plenamente a sua dignidade. Vamos admitir que ela viva... Olá, tudo bom, Zé? Vamos permitir que ela viva da maneira como ela se sente melhor. Às vezes, isso não é suficiente por causa da sociedade que a cerca. E isso, quem trabalha na área, vê com muita frequência a violência que as pessoas sofrem. Final de semana agora, quinta-feira, recebemos denúncia de um casal que estava violentando a filha porque descobriu que ela era lésbica. Então, a mãe era militar, a mãe trancou ela dentro de casa, o pai começou a surrá-la quase todos os dias. Ela tomaram o celular dela, ela conseguiu mandar um pedido de socorro para a namorada. E ela tem 20 anos de idade. Agora ela está 19 anos. Tá? E isso, eu pergunto, o problema dela está na sexualidade dela ou na sociedade ao seu redor? Muitas vezes acaba sendo mais fácil a pessoa negar os seus próprios impulsos, negar quem você realmente é. A gente vive numa dinâmica social em que a gente não pode assumir uma série de coisas. A gente vive muitas vezes relacionamentos escondidos. Por quê? Porque você acabou de sair de um namoro, conheceu uma outra pessoa, se apaixonou. Como aconteceu? Imagine que você foi casada, você encontra um rapaz. Hoje você é solteira, encontra um rapaz, tal, se apaixona, amor à primeira vista. Que coisa bonita, é um amor bonito, tal. E com 2 dias vocês estão namorando firme e forte. Imagine que você, depois de muito tempo, se separa. 1 mês depois, você encontra uma outra pessoa e tem o mesmo tipo de paixão. É muito provável, e eu sei porque eu conheço várias situações assim atualmente, muitos de vocês também, que você esconda isso. Para quê? Para não parecer que você foi adúltero ou que você foi adúltera. Porque é estranho e as pessoas vão desconfiar de que você tenha tão rapidamente encontrado outra pessoa. Qual é o caminho mais fácil que você vai seguir, trilhar? Esconder o seu relacionamento, não viver intensamente a sua felicidade. É isso que você quer de verdade? Ou é isso que você às vezes se vê obrigado a fazer? Saiba, inúmeras pessoas que vão até consultórios pedindo uma reorientação sexual estão tentando buscar o caminho mais fácil. Do mesmo modo, muitas pessoas que se suicidam, às vezes, tudo bem, tem pessoas com situação muito grave, mas tem pessoas que querem se suicidar porque terminaram o relacionamento. Porque acham que este é o caminho mais fácil. Ou menos difícil. Não o caminho que realmente querem. E os estudos que até hoje foram desenvolvidos sempre foram incapazes de apontar a origem real da questão da sexualidade. E aí entra a questão, para já caminhar para o fim, da pesquisa. Um dos pontos essenciais que tem se defendido dessa decisão é porque a decisão permite a pesquisa e a pesquisa é sempre bem-vinda, certo? Só que tem um detalhe, quando a gente faz pesquisa na maioria das coisas, a gente pode pesquisar sem necessariamente submeter ninguém a traumas, enfim. A gente não precisa fazer experimentação humana, a não ser na última fase, né? Vamos experimentar o medicamento, na última fase você faz testes humanos. E mesmo assim, na maioria das vezes,
somente quando são remédios que tratam doenças mais graves, quando essas pessoas estão realmente necessitadas. Então elas estão na base do tudo ou nada. A pergunta é, como é que eu vou permitir que seja feita pesquisa, uma pesquisa que não é, primeiro, neutra, porque pesquisa em psicologia não é neutra. O psicólogo está interferindo o tempo inteiro no objeto de estudo dele. Não tem jeito. E nesse caso não é nem imparcial, porque muito possivelmente, ou, digamos, o psicólogo vai ter uma visão como a minha, como a de muitos daqui, que vão dizer assim, não, isso qualquer orientação sexual, ou quase qualquer orientação sexual, tá? Como deixar de lado, por exemplo, quem quer ir atrás de criancinhas, etc. e tal, mas as orientações sexuais em geral são livres. Te agrada? Sim. Faz mal a alguma outra pessoa, e é sem o consentimento dessa pessoa, por exemplo, zoofilia, stalking ou pedofilia? Não. Então não há problema. É uma forma de sexualidade como qualquer outra. E aí entra a grande pergunta. Quem é, como eu, que acredita que não há problema nenhum, vai conduzir o tratamento no sentido, dizendo, tentando trabalhar essa pessoa, preparando ela para a sociedade preconceituosa, tentando, como a gente chama, empoderá-la, mostrar que não há problema algum, usando o discurso, vai tentar fazer com que ela consiga viver plenamente o que ela gostaria de viver dentro de uma sociedade que a discrimina. Essa é uma posição. E qual é a outra? A outra posição vai ser de outro lado, é outra parte, ou seja, de qualquer sorte não há imparcialidade, nem na minha visão, nem na visão alheia, que vai dizer assim, ok, você está com problema, você está com dificuldade, realmente é difícil ser gay, eu tenho a solução. Em 2 dias você vai começar a gostar de mulher. Ou depois do meu tratamento você vai começar a ser hetero. Como um deputado, que infelizmente o deputado Bira já saiu daqui, mas um deputado que diz que já foi gay, foi curado, mas diz, isso não é brincadeira, ele fala isso, tem gravado, diz, eu fui curado, mas eu não gosto de chegar muito junto de homem não, porque sabe como é, né? Isso está dito, isso é gravado, vocês procuraram no YouTube, provavelmente vocês acham. Olha, eu não sei se ele fala em tom jocoso ou se realmente a cura dele, entre aspas, é uma fraude. O grande problema hoje que a gente tem é que tipo de tratamento vai ser dado a partir dessa permissão. Que tipo de atendimento vai ser dado. Reforçando o preconceito e a discriminação, admitindo que a orientação sexual diversa daquilo que se tem como padrão heteronormativo é errado e, portanto, merece uma adequação, ou, na verdade, essa pessoa precisa se adequar à sociedade no sentido de saber receber o preconceito e lidar com esse preconceito, saber se afirmar perante esse preconceito. Porque o que talvez o juiz não tenha lido na resolução do CFP é de que, quando foi editada essa resolução em 99, ele previa que a função do psicólogo era contribuir com conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamento ou práticas homoeróticas. E os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão a ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. E não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Aí, para fechar, eu pergunto, vocês sabem o que é considerado patologia para a psicologia? O que é algo patológico? É algo que te incomoda de tal sorte que você não consegue viver com isso. Ok. Nesse sentido, a própria heterossexualidade pode ser uma patologia. Se eu, por exemplo, for discriminado por algum motivo pela minha heterossexualidade, a gente sabe que não acontece. Mas digamos que fosse. Não é?
E aí a mesma situação do negro. Uma pessoa que vai porque está sofrendo discriminação, racismo da pior forma possível. Um negro que entra numa escola ultra elitista, sei lá, vai estudar no Pan-Americano, vai andar lá só, né? E aí, aquela pessoa que os amiguinhos nem tocam. Nem tocam. Essa pessoa vai chegar lá com problemas dizendo, eu preciso de tratamento. Mas o tratamento que você tem que analisar é, qual é o motivo do desconforto dessa pessoa real? É a sua etnia? Ou é a forma como ela lida, ou não sabe lidar, até porque ninguém tem que saber lidar plenamente com preconceito alheio. E esse é o problema que tem que ser colocado. Quando uma pessoa chega lá com dificuldade e questionando sua orientação sexual, é porque desde cedo nos é dito como é feito. E eu poderia passar dias inteiros trabalhando com exemplos cotidianos aqui. Vou dar só 2 para fechar, 2 que eu presencio com minhas filhas. Aos 2 anos de idade, minha filha na escolinha vira para papai e pergunta, papai, por que eu não posso usar? Por que você não usa brinco? Ela não me chama de senhor, Deus me chama de senhor. Por que você não usa brinco? Aí eu quis testar a professora dela e falei, filha, vai perguntar a professora. Aí ela foi perguntar, tia, por que papai não usa brinco? Aí ela fez assim, porque papai é homem. Eu falei, é tia Dai? É porque papai é homem? Eu falei, não, filho, ó, papai não usa brinco porque papai não gosta. Você gosta de brincar? Eu gosto, então você usa, minha filha. Se não gostar, você para de usar. Mas papai não usa, porque papai não gosta. Não deu uma semana, a gente estava no shopping com o filho de uma amiga, 2 anos mais velho que ela, tinha 4 anos, bateu no ombro de um rapaz, coincidência retada, virou para o rapaz e fez assim, tio, você é mulher? É porque você está de cabelo comprido e de brinco? Assim, para um desconhecido. Esses estereótipos constantes que são passados o tempo inteiro e que minhas filhas tentam reproduzir para mim e que em grande medida eu reproduzo. O professor Ivete falou uma coisa verdadeira. Nós somos racistas. Me perdoe, mas provavelmente até ela tem ainda um pouquinho de racismo em si. Tem, claro. Tem. Não dá para você dizer que você não tem. Em tudo. Agora, claro que o professor Ivete é menos racista do que eu. Eu provavelmente sou menos racista do que alguns de vocês. E assim vai. Mas somos. É assim, não é? Como é então que você quer que uma pessoa, nesse caso, sem um debate mais aberto, por exemplo, sobre sexualidades, sobre gênero, etc., vinha, as mulheres precisaram, isso que a gente enfrenta hoje no movimento LGBT, foi enfrentado por negros, foi enfrentado por mulheres. E agora, deficientes também. E agora, esse movimento que a gente está vendo, uma professora de história daqui de Salvador, chamada Carolina Ledu, me falou uma coisa que me chamou a atenção e eu falei, é bem verdade. O movimento hoje que nós temos de celebração do mundo gay, do mundo trans, etc., e essa reação forte, conservadora, ela falou, isso é típico, olhem todos os movimentos, todos passam por 3 fases. Primeiro uma barganha, uma aceitaçãozinha, né? Primeiro a negação total, depois uma barganha, uma aceitação com alguns poucos direitos, depois eles se empoderam o suficiente, começam a celebrar o seu orgulho. Foi assim com o movimento negro, e aí na década de 70 começou a briga, em 70 você teve o Black Exploitation, foi assim com o movimento feminista, e agora está sendo assim com o movimento gay. Hoje, não é mais vergonha mulher dizer que não quer ter filhos, e não é mais anormal. Não é mais anormal mulher dizer que não quer casar e quer seguir sua carreira, como já foi. Mas naquela época, o debate que a gente tem hoje é um debate que já foi tido. O que não significa que o preconceito vai acabar, porque as mulheres são vítimas de preconceitos mais absurdos ainda até hoje. Como, por exemplo, a função só delas cuidar da casa, dos filhos, etc, etc. Né? Mas a gente acredita que muita coisa vai mudar. Esperamos que com o apoio do Conselho de Psicologia e sem os entraves de uma decisão como essa, que tem uma intenção boa, eu não critico o juiz pela intenção dele, mas que produziu um estrago terrível, porque permitiu um discurso de defesa
de cura de uma situação que reconhecidamente não é doença. Tá? Obrigado. Quer testar? Pode testar. Doutora, só não vou testar vai passar verdade? Bom. Não, doutor Ivete. Doutor Leandro, gratificante sua colaboração, seu discurso. E eu vou replicar, vou apresentar. Eu acho que nesse processo de formação graduando, é bom que as pessoas tenham essas visões. Eu vim aqui, fiz questão de ficar aqui, porque a CEMU também tem um eixo da reparação LGBT. E quando o prefeito nos convidou, só tinha um eixo, que era o eixo racial. Um belo dia ele me convoca no gabinete e diz assim: professora, vamos colocar na sua secretaria o eixo LGBT. Imagine uma política pública municipal para combater a discriminação LGBT, num lugar em que ninguém, inclusive eu, conhecia da temática. Ninguém é preparado nas universidades para tratar de combate à discriminação LGBT, que tem várias vertentes, porque o ser humano é complexo. Então, não só o psicólogo, ele tem a obrigação de entender, de estudar e conhecer a questão LGBT, mas toda e qualquer graduação, especificamente o psicólogo, o estudante de direito e o assistente social. Porque agora, por exemplo, nós implantamos na prefeitura o Centro de Referência LGBT para dar atendimento à pessoa LGBT. Então, a pessoa LGBT com a sua temática vai ao centro, por exemplo, nos processos de redesignação. Então, nós temos psicólogos que vão dar o atendimento de psicologia. Mas quando ele chega ao centro, ele é acolhido com assistente social. Por quê? A pessoa LGBT é tão discriminada, que, por exemplo, na área de saúde, tem um problema. A trans, por exemplo, uma trans feminina vai a um posto de saúde. Socialmente, ela se apresenta como mulher, e ela se identifica como mulher. Mas seu corpo tem as doenças de homem. Uma patologia de homem, porque a sua anatomia interna é de homem. E quando é uma trans feminino, um trans masculino, que precisa fazer, por exemplo, os exames periódicos e preventivos, ele se apresenta como homem, e tem um nome social de homem. E o que fazer? Como preparar uma rede de serviços públicos para atender a pessoa LGBT, que tem os mesmos direitos de qualquer outro cidadão, e ser atendido com a mesma dignidade de qualquer outro cidadão. Então, a gente trata muito a questão LGBT como uma questão social, uma questão, mas o cidadão que paga seu imposto, o cidadão que nasceu brasileiro, está lá na Constituição,
tem direito igual ao outro. Então, quando você implanta, quando se falou em Durban, lembra que eu falei em Durban? Aquele compromisso internacional de combater a discriminação e provocar ações afirmativas para incluir as pessoas discriminadas. Então não é uma questão de querer ou não atender o LGBT. A pessoa LGBT está aí e a pessoa tem que ser atendida. O profissional de saúde, ele tem que aprender a tratar. Então é por isso, professor, que às vezes eu vou discordar um pouco, que a pesquisa tem que existir no âmbito. Por isso que a universidade tem que dar resposta para todo tipo de cidadão. Então aí a gente toma um susto, por exemplo, a gente tem lá, a prefeitura implantou um programa de combate à discriminação LGBT, que primeira fase desse programa, assim como o programa de combate ao racismo, é preparar os servidores da prefeitura para entender como receber e como atender a pessoa LGBT. Que é muito difícil, porque ninguém nunca nos ensinou. A universidade não tem cadeiras específicas, não tem discussão. A gente fica naquele âmbito medieval, porque a novela trouxe, a novela está trazendo a desgraça para a família. Não está trazendo nada, gente. A situação existe, a pessoa está aí. E a gente tem que aprender a conviver, porque a discriminação é fruto da ignorância, é fruto da não aceitação do outro como ele é. Você exige ser tratado de forma igual, mas você não trata de forma igual a pessoa. O outro é uma coisa lá, que não é você, que não é igual a você. Assim como você tem direito de chegar num posto de saúde, o cidadão lhe atender, minha senhora e minha senhora, socialmente, como se apresenta e como se identifica a pessoa, é senhor e senhora. Se ela é trans, se ela não é trans, se ela é hétero, se ela não é hétero, não interessa. Você tem que atender a pessoa conforme ela se apresenta, se identifica. Se está vestido compatível a uma mulher, é feminino. Se está vestido compatível a um homem, é masculino, acabou. Ninguém lhe pergunta de onde você vem, o que é que você quer. A pessoa tem direito a ser aceita como ela se identifica. Não vai ficar perguntando como é. E outro detalhe, trans, fez a operação, não fez? Como é que... Não existe isso. A sexualidade é pertinente a única pessoa. Ninguém pergunta a você como é que sua sexualidade, como é que você se comporta no ato sexual. Não existe isso. Isso é preconceito. E eu conclamo aqui a universidade, por isso que eu quis falar aqui, para apresentar o centro de referência, que nós estamos aprendendo a fazendo. Ninguém nos ensinou, mas está na hora da gente preparar as gerações para fazer isso. Na área da enfermagem, por exemplo, a gente tem que capacitar as enfermeiras para acolher um trans feminino que nasceu homem. Vai ser homem, entre aspas, na concepção que a gente pensa. E aí se identifica como mulher. E vice-versa. Como você vai encaminhar esta pessoa, por exemplo, uma pessoa que nasceu mulher e se identifica com homem e não quer que ninguém saiba que foi homem um dia, e está com problema de ovário? Entendeu como é complexo?
que sai das raias da televisão, da ficção, para a realidade, como você vai fazer esse caminhamento? O pessoal de direito, como vai acompanhar a pessoa que quer mudar de nome, que nasceu Maria e agora quer se chamar João? Que leis? Como que se dá isso hoje? E como é que a gente pode melhorar essa situação amanhã? Aí, às vezes, a gente pensa que a escola trouxe um assunto que não vai ter nada a ver com a nossa vida prática. Tem. Porque o assistente jurídico hoje, você de referência, tem que se reportar cotidianamente à Defensoria Pública e ao Ministério Público para saber como se comportar. Mas nas escolas, nos cursos de direito, não se discute isso ainda. E é uma realidade. E se pensa que tem pouca gente, não tem não. Não existe. A população é uma população de mais ou menos quase 10 mil pessoas em Salvador. E olhe lá, que a gente está fazendo um censo. E porque a gente costuma misturar tudo com religião. Religião é religião. Questão social é outra. Questão jurídica é outra. Questão médica é outra. Questão psicológica é outra. E os profissionais são profissionais da população. Se o indivíduo chegar LGBT e você recusar, você está discriminando. Você não pode discriminar ninguém. Não pode deixar de atender ninguém. Porque você faz um juramento quando você se forma. Então eu quero apresentar a vocês o Centro Municipal de Referência LGBT, deixar as portas abertas lá da CEMUG para estágios, visitas e solicitar também o apoio e a colaboração da Univesp e o selo da diversidade. E aí eu estou apresentando um programa chamado Selo da Diversidade para aquelas empresas e instituições que se preocupam e fazem efetivamente o combate à discriminação racial e à discriminação LGBT. E estava perguntando aqui por que a Univesp ainda não tem esse selo. Porque só em pensar isso e o tratamento que vocês estão dando ao combate às discriminações já faz com que vocês tenham portas abertas para receber o selo da diversidade. Que além do selo da diversidade, não é só receber o selo, não. Vocês, nesse primeiro momento, fazem o compromisso de realizar um plano efetivo para combater o racismo e combater a diversidade LGBT. Tem um comitê formado por várias instituições que acompanha esse plano para ver se renova o selo no próximo ano. Certo? Mas vocês aqui da Univesp têm tudo para ter esse selo da diversidade. Muito obrigada por esse convite, fico muito honrada e, além do mais, vou sair daqui muito engrandecida com o apoio que eu tive de vocês. Obrigada aí pelo doutor Leandro. Só para falar, o horário de atendimento do núcleo de referência LGBT fica ali logo depois da Rua da Paciência, no Rio Vermelho, e atende das 8 a meio-dia e da 1h30 às 5. Para quem quiser encaminhar alguém para lá, na direção que vai para onde? Próximo a Vila Matos. Opa! Esse está funcionando. Alô. Miguel, que teve uma face de contato, então já está de volta. É bem provável que ele coloque. Fundo musical lá. Lembrando fora de casa.
Vai ter vovó, dá pra fazer. Dá pra fazer no vovó. Dá pra fazer, eles falam alto. Então pronto, pessoal, deixa eu te ver, pode publicar aqui. Pode publicar, a gente vai falar aqui. Vai? Foi ou não foi? Não falou isso. Então vai no vovó mesmo. Pessoal, quem tiver, já pode estar na hora, quem tiver alguma pergunta, nós vamos abrir aqui para 3 perguntas, 2 minutos cada uma, tá bom? No máximo. E aí você direciona a pergunta para quem você quer que responda e a gente abre a resposta para 3 minutos. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação? Doutora Ivete? Você é presente, Fábio? Bom dia, tudo bom? Sou Jeane Duarte, aluna de Direito da Universidade. Então, a senhora falou sobre preconceito, né, e racismo. Eu queria saber se tivesse uma delegacia especializada na cidade sobre esses crimes raciais, você não acha que seria eficácia, seria diferenciado quando a gente vai falar, né, respeito se você sofre algum preconceito ou tipo de racismo, você vai na própria delegacia, por exemplo, falar isso. O delegado não sabe o que você está falando, não sabe nem que artigo é, não sabe nem que lei é essa. Se tivesse uma delegacia especializada, será que teria a melhor eficácia para ajudar? Nós já fizemos essa discussão com a Secretaria de Segurança Pública, com o delegado-chefe da época, solicitando realmente uma delegacia. Mas nós discutimos lá e achamos por bem fazer o seguinte: capacitar os delegados e os agentes da segurança pública para identificar as questões de racismo. Por quê? Geralmente, quando a vítima chega a uma delegacia e diz que sofreu um ato de racismo, a tendência do agente é minimizar o crime. E aí, muitas vezes, trata a vítima de forma mais racista do que o ato que ela sofreu. Então, com base nisso, eu esqueci de dizer que nós temos, também ligado à Secretaria, um observatório da discriminação racial que acompanha todos os casos de discriminação racial que acontece, e LGBT, que acontece em Salvador. Então, nós mantivemos contato com a Secretaria de Segurança Pública e avançamos, porque uma delegacia só não vai dar vencimento para a questão que é Salvador todo. Então, nós, aquele curso de formação que tem, que prepara capacitação, nós, para delegados, para os agentes de segurança, a CADEPOL, nós conseguimos, com a CADEPOL, incluir em cada módulo de todas as capacitações um módulo sobre combate à discriminação racial e à discriminação LGBT, que dá a todos os agentes de segurança, delegados, escrivães, etc., a noção de como identificar um crime de racismo, como atender a vítima de racismo. Isso começamos no ano passado, claro, é evidente que a gente, pelo menos, já é meio caminho andado. Porque a delegada-chefe, naquele momento, entendeu que uma delegacia só não vai dar conta. Mas, se você der capacitação a todos os agentes, ampliar essa capacitação, vai ser melhor identificar. Isso, durante o Carnaval, nós também temos uma rede de atenção de combate à discriminação LGBT e racial no Carnaval. E a gente faz, com a Polícia Militar também a gente faz esse trabalho preventivo, porque a gente observava que a Polícia Militar batia muito no preço e tal, ainda bate, mas está bem menor do que antes. A Guarda Municipal. Então, o que a gente quer? Que em todas as capacitações desses agentes, nós tenhamos esse módulo. E a gente já conseguiu. Na Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, para fazer o trabalho preventivo.
e a delegacia, todas as delegacias preparadas. Inclusive, a gente identifica quais são os delegados que não aceitam tipificar crime de racismo em Salvador. Não posso dizer aqui por questão de ética. Mas a gente já sabe quem são. E a gente já conversou e eles se recusam. Por isso que eu falei da Se recusam a fazer o curso, mas tudo bem. Mas sabem que tem gente de olho nele. Entendi. Obrigada. Alguma outra pergunta? Não? Então, para encerrar, eu vou deixar, como o Bruno havia colocado, o Bruno ainda está ruimzinho de garganta, então eu vou colocar a palavra para o nosso diretor do campus, o professor José Luiz, para fazer o encerramento e aproveitar a oportunidade de agradecer a presença de todos e também o empenho de Vitor e Anderson, tá, em todo o apoio aqui, e assim mesmo também da mesma forma a Márcia Oliveira, que é aluna da instituição, mas sempre se coloca à disposição para dar aqui todo o know-how, não só técnico, mas também fotográfico e de apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado, Anderson, Márcio e Vitor. Muito obrigado. Bom, pessoal, desculpem vir antes e depois, né? Porque eu estava no outro evento e despachando lá também com o Niterói. Eu sou suspeito em falar desse tema, né? Porque eu sofri vários tipos de preconceito, óbvio, na carne, por causa disso. Eu costumo dizer que a professora Marlene é muito ousada em me convidar como diretor-geral de uma instituição. Negro, José Luiz da Silva e gay. Imagina, né? Todos os requisitos para não dar certo, né? E isso é um tema bastante polêmico que dá para a gente ficar o semestre inteiro conversando sobre isso. No Rio, algumas vezes, uma vez a mãe de um amigo meu estava no ônibus e aí eu, muito distraído, o ônibus sofreu uma abordagem policial e aí depois ela chorando virou para mim e falou assim: meu filho, continue andando limpinho. Eu falei, por quê? Você não observou, mas você foi a única pessoa que foi revistada no ônibus. Entendeu? Eu realmente não tinha observado, que já estava tão acostumado a atravessar o sinal de trânsito e ver o barulhinho do carro travando, porque eu estava atravessando, né? Entendeu? Que já estava até acostumado com essas coisas. Então eu tenho uma amiga que é professora da UFRJ, que ela costuma dizer que eu tinha tudo para não ter dado certo, de maneira bastante preconceituosa na visão daqueles que acham que dá certo não podem ter as características que eu sou, né? Eu acho que o trabalho que a gente faz na Universo, professora, é um trabalho bastante diferenciado, porque, como eu falei inicialmente aqui, eu venho de uma universidade classe A, eu era o único que tinha crédito educativo na época, pelo menos da engenharia, que é a PUC do Rio, e o único negro da engenharia, né? E só tinham negros no funcionários administrativos, nos setores. Na universidade, como aluno, não tinha. Então, eu sei o que isso é impactante para um aluno universitário, sei como isso é impactante na vida do profissional, né? Então, quando eu comecei minha infância, eu percebia que não tinha discriminação, porque criança não tem esse tipo de comportamento. E nós tínhamos na sala de aula um cadeirante que hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, a mãe desse cadeirante deveria ser louca, maluca, porque a gente descia com ele que não tinha rampa, descia com ele carregando ele na escada, levava ele para o pátio, ficava empurrando a cadeira dele e numa velocidade, né, doida, né? E ele brincava com a gente como todos nós brincávamos, porque não existia preconceito, né? Porque a criança não tem esse tipo de comportamento. E aí, de repente, eu tive uma professora de física na PUC que era cadeirante, e ela subia a rampa e dava aula no tablado em cima, e você percebia a resistência dos alunos em relação àquela professora. É horrível, porque na infância eu tinha um cadeirante e a gente nem percebia que ele era cadeirante, ele era igual a gente. E na faculdade era o contrário, na faculdade que eram pessoas, né, que deveria ter uma formação diferenciada, né, e ignorar e de maneira preconceituosa uma professora doutora em física como cadeirante. E a gente vê isso claramente na visão dos nossos colegas dentro de sala de aula. Então, o que eu passei, eu não quero que meus alunos façam, de maneira alguma.
Tá? Eu acho que, já foi dito aqui, a gente não precisa aceitar nenhuma condição, mas a gente precisa respeitar. A gente tem, esse ano a gente recebeu a Paulette, que é a trans. Eu acho que isso nem deveria ser falado, porque deveria ser uma coisa normal, natural, mas infelizmente não é assim, porque ela disse que em outras instituições de Salvador eles não foram aceitos. Tá? E é muito ruim para a gente, como universitário, ouvir isso, porque é muito comum a gente dizer que eles têm uma vida de prostituição. E será que eles têm uma vida de prostituição por quê? Porque naturalmente fica muito difícil as pessoas aceitarem e dar uma condição melhor para eles. Então eles têm o mesmo direito que todos nós de estarmos aqui sentados numa sala de aula, aprendendo e profissionalizando. Eu adoraria ver um deles como professor universitário dentro da Univers. Eu acho que isso seria um marco para todas as universidades, entendeu que não deveria ser, né? Mas hoje em dia entender porque eles têm condições de se formar e serem profissionais, tanto quanto todos nós, como eu sou aqui mesmo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Esse é um tema que a gente vai literalmente falar muitas vezes aqui na universidade. A minha preocupação, além da preocupação técnica, que vocês têm professores excelentes, a minha preocupação como diretor é a preocupação de formar cidadãos. A universidade, o universo é uma universidade humana, né? A gente tem essa relação mais próxima, sim, né? E da mesma maneira que a gente está trabalhando a questão do racismo, a questão da cura gay, hoje à noite a gente vai trabalhar a questão da religiosidade. Eu sempre me pergunto, cadê a Universidade Baiana? Cadê a Universo Baiana? A Universo do Acarajé, o universo da religião afro, da cultura afro. Eu sempre me pergunto isso, você já deve ter percebido que eu tenho trazido esse tema para dentro da instituição, não no sentido de querer que todos aqui sejam da religião afro, façam capoeira, não, mas no sentido de entender que a Universo está na Bahia e ela tem que trabalhar essas questões, sim. Eu acho que, infelizmente, a Bahia, como uma visão muito carioca, a Bahia está começando a perder muitas suas características baianas por questões de preconceito. E a gente, como universidade, tem que dar uma resposta a isso. Tá? Independente de você aceitar ou não, você tem que reconhecer que a gente está numa cidade com uma personalidade muito forte, tá? Com uma população negra grande, com uma população que preza, né, a sua cultura, né, a raça, a cultura afrodescendente, e a gente tem que valorizar isso, sim. Eu não sou, vocês sabem muito bem, eu não sou muito adepto a todos os ritmos, né, porque eu tenho uma cultura bastante diferenciada, mas isso não significa dizer que eu tenho que impor o que eu gosto. Eu estou na Bahia e eu acho que a Universo ela tem que ser baiana. E como baiana, a gente tem que trazer essas características da cidade para dentro da universidade e discutir e conversar. Eu acho muito estranho a gente saber que a origem do acarajé, ela nasceu de comida de santo que nasceu dentro dos terreiros, né, para as filhas de santo comercializarem para manter os terreiros de candomblé. A gente comeu o acarajé e não se falar disso, que parece que é pecado a gente falar disso dentro de uma universidade. Como que pode uma coisa dessa? É tão gostoso aquele bolinho, não é? Por que a gente não pode falar da cultura baiana? Por que a gente não pode falar do candomblé? Por que a gente não pode falar da cultura afro? Por que a gente não pode falar dos preconceitos? Temos que falar assim. E a gente tem que trabalhar essas questões. E isso vai ser um grande diferencial. Eu tenho vergonha de dizer que o pouco que eu aprendi sobre a cultura afro e principalmente da religiosidade, eu aprendi, vergonha e orgulho ao mesmo tempo, eu aprendi dentro de uma universidade católica, que eu sou formado pela PUC Rio. E como disciplina religiosa, a gente tinha que falar de todas as religiões. E quando a gente fala, por que vergonha? Porque quando a gente fala isso fora da universidade, soa como preconceito e as pessoas olham para você meio de lado, um diretor de uma universidade falando sobre isso, trazendo para cá um projeto social maravilhoso que a gente tem
que é o projeto Camarada de Capoeira, que as aulas estão acontecendo às quartas e sextas, e eu já ouvi assim, nossa, está trazendo macumba para dentro do universo, porque o projeto é desenvolvido dentro do terreiro do Gantoá, com a comunidade do Gantoá. E como no período de festas eles não têm onde eles treinarem, eles ensaiarem, a gente trouxe para cá para eles darem continuidade no projeto daqui. Entendeu? Então, só porque o projeto está sendo desenvolvido dentro de um terreiro. É difícil, é muito difícil a gente ouvir uma coisa dessa. Mas só o fato de vocês estarem aqui ouvindo a gente e ajudando a gente a quebrar esses paradigmas com os nossos visitantes brilhantes e ilustres, percebendo que a gente está fazendo uma universidade conforme é o papel da universidade, isso é maravilhoso. Eu conto muito com a colaboração de vocês. Hoje à noite nós temos mais palestras tratando novamente esse assunto. Vocês estão convidados e eu gostaria muito de ver a carinha de vocês aqui, que a gente aqui está tão acostumado em vê-los, que eles participam muito, né? E a maioria dos eventos são organizados por eles, que quando a gente não vê, a gente sente falta, né? Então venham participar, venham construir isso daí de forma a polemizar mesmo o tema, porque isso faz parte da educação, isso faz parte da universidade. E o nome universidade diz tudo, né? Então a gente está aqui dentro justamente para trabalhar essas questões. Agradeço muito a presença de todos vocês, a presença dos nossos visitantes, aqui presente os que tiveram compromisso, tiveram que sair anteriormente, né, de terem se disponibilizado para trabalhar essas questões conosco. E agradeço, professora, a senhora, o convite ao nosso selo da diversidade, que combina muito com a professora Marlene, né? Agora, doutora de 82 anos, que tem essa visão e esse olhar, fica feio para a gente que é bem mais novo do que ela, não ter, né, gente? É vergonhoso, né? Então, que a gente tenha esse olhar com o próximo, com o colega ao lado, né? E de respeito. Para ela não importa isso. Para ela o que importa é respeitar e valorizar o outro. E a gente sabe muito bem disso, como ela tem a educação de forma brilhante. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço desculpas à minha ausência por falar.